Olá, sou a Teralda dos Santos Antônio, operadora de produção da Eto Energias. Eu sou a Sanilda Wendy, operadora de produção da Eto Energias, e que tal falamos da nossa experiência onshore? Boa. Falando da minha experiência offshore, onshore, no caso, tudo começou no OJT, isto é, na base do Kinfukena, SOIO, associações FS-FST. Tivemos a possibilidade de conhecer os 4 campos das associações, isso é, Kinfukena, Cabeça da Cobra, Quinguila e Upangala. Quinguila e Upangala sendo os maiores e onde eu tive por mais tempo. Fiz o meu estágio como operadora assistente de produção no Pangala, fiquei no Pangala por mais de 6 meses. Ao longo desse tempo pude aprender muito com os operadores que lá encontrei. Tive maior contato com a produção, petróleo em si, válvulas, linhas, entre outras coisas. Cheguei crua em termos operacionais, já tinha uma bagagem teórica. Em termos práticos, cheguei crua. Graças a Deus tivemos boas pessoas ao longo da nossa trajetória. Puderam passar tudo e mais alguma coisa para que fosse possível a nossa caminhada como assistente de produção para posteriormente sermos operadoras de produção. Eu não sabia o que era abrir uma válvula, o que é fazer um teste de pressão numa linha, o que é controlar os níveis de um separador, medir um tanque de 12,5 metros, então era um sonho, mas que graças a Deus fomos, recebemos a missão, de cabeça erguida, enfrentamos, cumprimos com o nosso propósito e hoje somos operadoras de produção. E a tua, Sani? Bem, a minha experiência, vou dizer que foi um aprendizado atrás de outro. Eu também visitei todos os campos ao longo do OJT e o meu estágio como assistente de produção fiz no campo do Quinguila. Foi um campo que, com uma equipa maravilhosa, receberam muito bem, passaram-me tudo aquilo que eram os ensinamentos de produção, como lidar com os poços, como isolar um poço, como estimular um poço, os troubles que podemos ter nos equipamentos, como resolver quando a pressão sobe no separador. Dezenas de ensinamentos que eu tinha na teoria, mas não sabia como aplicar. Aquilo é, tu sais da escola, muitas vezes com aquele pensamento que eu já estudei isso, eu já sei isso, eu tenho um diploma na mão e eu já sei tudo, mas na prática não é bem assim. Porque na escola não te explicam que a válvula está dura, vai pegar a chave de grifo, aumenta o braço para conseguir abrir a válvula. Não te explicam isso. Então isso é uma experiência que nós temos nos campos. Uma coisa é tu ouvires o que é um separador, outra coisa é que tu estás a olhar para cima, o separador até ali, estás a subir escada para alcançar as válvulas, tu estás a ver que a pressão está a subir, agora o que é que eu faço nesse momento? Por que é que está a subir? Procurar a causa, saber como resolver. Foi uma experiência, uma verdadeira escola. Eu posso dizer que as associações FS-FST foram uma verdadeira escola que fizeram a conexão perfeita daquilo que eu aprendi na teoria com a prática. Foi 5 estrelas. E fruto dessa escola é a nossa ida para o offshore. Vamos falar um pouco disso. Mas antes de chegarmos no offshore, qual foi o teu maior desafio onshore? O meu maior desafio onshore, um dos meus maiores desafios onshore, foi abrir válvulas que têm o dobro do meu tamanho. Foi lidar com equipamentos robustos, sendo eu pequenininha, num todo, lidar com as operações, sendo aquilo que a Sanilda disse, você está a vir da teoria e ter que lidar agora com as coisas de modo real, com a prática. Um separador num faz ciclo é diferente de um triter à tua frente. Então, ter que viver toda essa experiência, ter que mexer nos níveis, mexer com a pressão, mexer com a temperatura, tudo isso foi, no geral, foi algo bom, foi muito desafiador, mas estamos aqui. E a tua, Sandy? Eu acredito que a minha não diferencia tanto, né? Porque nós, quando somos operadores de produção, nós temos muita responsabilidade. Aquilo é, nós estamos no campo e nós somos os donos da casa, por assim dizer. Nós somos a empresa produtora.
E para além de nós no campus, nós temos as empresas prestadoras, que nós devemos verificar os trabalhos, nós somos responsáveis, temos que saber tudo o que está acontecendo no campo. Então, para além da responsabilidade, muitas vezes também por sermos mulheres na indústria, muitas vezes as pessoas que estão a nos receber sabem que nós temos o conhecimento, mas podem ficar com o pé atrás. Será que elas vão ter capacidade de fazer isso? Será que vão chegar lá, vão mesmo conseguir abrir a válvula devido à força física? Será que vão se manter calmas em alguma situação? Porque nós lidamos muito com a segurança, é um ponto primordial, e estamos sujeitos a trabalhar sob pressão. Porque a operação é agora, o trabalho é 24/24, o trabalho não para nem acaba. O nosso turno acaba, mas o trabalho não. Então, nós devemos dar sempre aquela sequência, devemos saber tudo o que está acontecendo no campo, para poder passar também, quando temos a troca de turno, por exemplo, chega o turno da noite, nós turno do dia estamos a sair, temos que passar todas as informações com precisão, também para a segurança do operacional e para a segurança dos nossos próprios colegas. Então, acho que há também a responsabilidade e o sentimento de ter que mostrar que tu és capaz, que estás à altura, apesar das pessoas muitas vezes estarem com medo e se calhar não terem tanta confiança, acho que pode ter sido o maior desafio. Num mundo tão machista como o nosso, ser mulher na indústria petrolífera chega a ser difícil. Não impossível, mas sim difícil, como a Sanilda disse. E por isso, ir para o offshore foi mais um desafio para nós, certo, Sani? Exatamente. A experiência offshore, eu digo que a experiência offshore, tu quando sais do onshore, é aquilo, são poços e estão a produzir e os equipamentos não variam muito. Mas agora não estás em terra, não. Agora tu estás no mar, olhas para aqui, tem água, águas rasas, águas ultra profundas, pressões ainda maiores, estás sujeito a outros perigos e tens que controlar o coração. Tens mesmo que controlar o coração. E aquilo era ter em mente. Foi um novo ensinamento, mas com uma base já muito sólida, com a qual eu vim, que nós viemos do onshore, já conhecendo, já sabendo o equipamento é esse. Fomos apresentadas a alguns equipamentos novos, mas uma rotina muito semelhante. Então, eu acredito que o offshore foi mais uma questão de adaptar as novas rotinas, perceber quais são as particularidades, porque o petróleo, o processo pode ser geral, mas todos os campos são diferentes. Todos os poços são diferentes, apesar de métodos de elevação, cada poço tem a sua mania. Então, é uma questão de tu te adaptares a uma nova equipa, a um novo campo, se calhar a um novo sistema de elevação, que foi o meu caso, porque o sistema de elevação artificial que nós tínhamos no campo em que eu trabalhei no Quinguila não é o mesmo que temos no Bloco 2, especificamente na plataforma do Bagre, onde eu estou integrada. Então foi mais uma questão de readaptação, estudar mais um pouco, meter a curiosidade em prática, relembrar um pouco da teoria, puxar a prática e conciliar tudo para entrar na rotina e poder fazer o meu trabalho com exatidão e segurança. Já no meu caso, acredito que o meu receio a princípio foi o de todo mundo. Ir para o mar, será que terei enjoos? Como é que vai ser a adaptação ao barco, subir a plataforma, descer? Foi a minha primeira experiência num barco, nunca antes tinha estado no mar, no barco, mas graças a Deus, zero enjoo, zero desconforto em termos de viagens. Em termos de experiências, foi aquilo que nós dissemos a princípio. As associações FS e FST nos serviram como uma escola. Nós aprendemos muito em terra, vimos os equipamentos em terra. O que pode diferir muitas das vezes com um offshore é a posição. Se aqui era um horizontal, no mar nós temos... Se aqui era um vertical, no mar nós temos um horizontal, vice-versa por conta do posicionamento, do espaço. Em termos operacionais, é praticamente a mesma coisa, do jeito que funciona um tríter no Pangala, funciona um tríter no Essung. Vai diferir são as técnicas de operações, que diferem de operador para operador. Nem sempre que nós aprendemos na escola é standard. Você viu que um separador tem N partes, tem N constituições.
Mas quando chegares no campo chega a ser diferente, porque são equipamentos que já têm muito tempo, já têm muitos anos, sofreram algumas alterações e foram adaptados. E isso só te ensina quem convive com eles dia a dia. Graças a Deus encontramos boas equipas, tivemos boas induções, temos tido um bom acompanhamento até aqui. O nosso trabalho tem corrido da melhor forma possível. Já éramos operadoras onshore, somos operadoras offshore pela ETA Energias. Experiências pessoais. Um poço em terra e um poço offshore. Se calhar em terra chega a ser mais, como é que eu digo? Mais equilibrado, porque você sabe que se cair, vais cair na areia, já que não. Se cair, estás a olhar para a baleia ou para o tubarão. Então tem esse certo preconceito de algumas pessoas. É aquilo que a Sanhuda disse, é tu estares no meio, olhares para frente, tens água, atrás tens água, à direita tem água, à esquerda tem água. É aquela sensação, Deus, se um pé aqui descuidar, estou logo no mar. Mas não temos isso, graças a Deus, zero acidentes, segurança em primeiro lugar, offshore, onshore, em toda parte, até em nossas casas, segurança em primeiro lugar, trabalho em equipa, ninguém opera sozinho. Por mais tempo que tu tenhas, por mais experiência que tu tenhas, por mais anos de operações que tu tenhas, tu não trabalhas sozinho. Se o operador abrir a válvula, o instrumentista vai controlar alguma coisa, o mecânico vai mexer em alguma coisa, o eletricista vai mexer em alguma coisa. Essa equipa, essa família é que faz com que seja possível que a produção se mantenha, que os padrões se mantenham possíveis, tenhamos o lucro para a empresa, o nosso pão para as nossas famílias. Em suma é isso, ser mulher, offshore, onshore, não muda. A indústria petrolífera é robusta, é cheia de homens, mas a nossa força, a nossa perseverança, a nossa capacidade de mostrar para as pessoas que é possível prevalece e cá estamos hoje, operadoras de produção da ETA Energias. Diria que a experiência nunca deixa de surpreender, porque parecendo que não, temos prontos, se calhar já 2 anos de operações, mas nenhuma rotação é igual. Os 28 dias do mês passado não vão ser os mesmos que os 28 dias do próximo mês. E acredita que os problemas operacionais também não serão os mesmos. O separador pode sentir que, pá, já agora quero deixar o nível subir, tu vais ter que lhe controlar, ele não pode deixar o nível subir. E se calhar a rotação passada ele sentiu que queria deixar o nível descer e, oi, tu tens que o controlar. Então são sempre novos desafios. Eu diria que a vida como operador nunca é aborrecida. Tu podes pensar que aquilo são trabalhos rotineiros, que temos, claro, trabalhos rotineiros, as rondas de 2 em 2 horas, aquela atenção, a medição, os dados, mas não há que ficar acomodado, porque terão surpresas. Tu tens que estar sempre atento, a segurança em primeiro lugar, a seguir vem a produção, e a seguir vem a produção, e a seguir vem a produção. Até porque muito se diz que o operador de produção só abre válvulas. Não é bem isso que acontece. Não são só aberturas de válvulas. E no nosso caso, quanto mais problemas, mais desafios e mais aprendizado. E cuidado com as válvulas que vais abrir. Assim mesmo. Responsabilidade acima de tudo. Ah, pois é.